Bom, meu nome é Gustavo Semitz, para quem não me conhece, eu sou fisioterapeuta, sou formado há 18 anos em fisioterapia, trabalho com a medicina chinesa, a acupuntura, também há 18 anos, que eu tenho especialização, fiz fora do Brasil, fiz na China, mas hoje me dedico a atender uma técnica que eu desenvolvi a partir dos conhecimentos da acupuntura e dos conhecimentos da microfisioterapia, da nova medicina germânica e algumas técnicas transgeracionais que trabalham com hereditariedade e memória celular. Eu desenvolvi uma técnica, somei todas essas técnicas aí e hoje trabalho já desde 2007 com essas técnicas que são bem sofisticadas no Brasil, que vão direto ao ponto. Quem me conhece, conhece o meu trabalho, sabe que eu trabalho de uma forma bem direta, apesar que o tema de hoje fala sobre medicina e espiritualidade, que não é um tema tão direto assim, mas ele está incluído, lógico, óbvio, em muitos tratamentos que eu faço, em tratamentos dos pacientes, e vocês vão entender que é muito difícil, hoje em dia, você diferenciar a medicina de espiritualidade. Na verdade, é uma coisa só, porque nós estamos falando de uma pessoa. Então, para começar o tema de hoje, medicina e espiritualidade, tem uma frase que eu gosto de falar que é a seguinte: o espírito humano, ele é mais forte de qualquer remédio ou medicamento. Vou falar de novo. O espírito humano, ele é mais forte que qualquer remédio ou medicamento. E eu espero até o final dessa live poder dar argumentos fortes para vocês para comprovar isso que eu estou falando aqui, que não é eu que estou falando. Isso vieram estudiosos há milhares de anos atrás aí, desde a China antiga, que se fala isso, que o espírito humano é muito mais forte do que qualquer droga ou medicamento. E vocês têm provas aí o tempo todo, vocês vão ver que tem exemplos e exemplos de casos provando tudo isso que eu estou falando. Mais importante do que a teoria é a prática, né? É uma frase que diz que a prática incomoda a teoria. Onde diz que não funciona, que na teoria aquilo não funciona, a pessoa vai lá e faz, e ela comprova que na prática aquilo ali funciona. Então, o que importa no final das contas é o resultado, não é mesmo? Então isso que a gente vem buscando aqui, não só numa doença, enfim, mas como um ser humano, como um ser espiritual, a gente vem buscando isso, e nessa noite eu vou falar exatamente essa parte da medicina e espiritualidade. Como aconteceu na medicina, está acontecendo agora. Eles estão loteando as coisas, rotulando. A gente sabe, vocês sabem que a gente vive numa sociedade de rótulos. Infelizmente, querendo ou não, inconscientemente ou não, você, eu, a gente vivencia muito cheio de rótulos. Ah, fez um tratamento, melhorou. Mas tratamento com o quê? Não, tratamento com o Dr. Gustavo. Mas ele tratou com o quê? Mas por que você precisa saber com o quê? Ele teve o resultado, não teve? Melhorou a doença. Por que você quer saber se o nome foi microfisioterapia, se o nome foi nova medicina germânica, que técnica? Porque as pessoas defendem uma técnica. A minha técnica não tem nem nome, porque eu ainda não coloquei um rótulo nela. Só que infelizmente vai chegar um momento que eu vou ter que colocar um rótulo, porque senão eu não consigo sobreviver. Você sabe que o médico, o fisioterapeuta, quem está na área da saúde não está só por filantropia também. Ele pode até ter o lado filantrópico dele, mas ele tem que sobreviver. E enquanto a gente tiver que pagar o aluguel no final do mês, quer queira, quer não queira, o dinheiro é importante para nós. Então vai chegar uma hora que eu vou ter que colocar um rótulo nisso, dizer o nome de uma técnica. Por enquanto ainda não tem nome, pouco importa para mim, importa que a pessoa está tendo resultado. Mas infelizmente, como eu falei, eles estão loteando isso e colocando rótulos. Que religião você pertence? Que religião você tem? Hoje eu não vou falar muito sobre os dogmas de cada religião, que não é o assunto de hoje. Eu vou falar sobre espiritualidade e sobre medicina. Mas você tem muito isso, os preconceitos dos rótulos, o que um pode, o que o outro não pode, o que um é, o que o outro não é, e assim por diante. Até os filósofos lá atrás, eles tinham dificuldade nisso, porque quando eles faziam aquela pergunta que você já ouviu, essa pergunta é: quem sou eu? E eles não conseguiam responder, porque você é um conglomerado de energia. Você vê, eu sou nesse momento,
Eu sou professor, eu sou profissional fisioterapeuta que eu sou, mas eu também posso ser paciente, eu também sou tio, eu sou sobrinho, eu sou irmão, eu sou amigo. Ó quantos níveis de eu existe. Então se a pergunta fosse quem sou eu agora, a pergunta faria sentido. Mas como sou eu? Você em vários momentos, cada um você é uma coisa? Cada um você está num momento diferente? Essa pergunta não tem como ser respondida, porque você é um conglomerado de energia. E Teilhard de Chardin, o teólogo jesuíta francês, ele tem uma frase muito bonita que diz que nós não somos seres humanos tendo uma vida espiritual. Nós somos seres espirituais tendo uma experiência humana. E essa experiência humana significa comer. Essa experiência humana significa respirar. Essa experiência humana significa viver em sociedade. Essa experiência humana significa ganhar e perder, sofrer e ficar feliz. Então nós não somos seres humanos tendo uma experiência espiritual. Nós somos, sim, seres espirituais tendo uma experiência humana. Então, como eu falei, muitos começaram a colocar rótulos e começaram a lotear, como a medicina. A medicina não tem várias especialidades. Você tem o cardiologista, você tem o ortopedista, aí você tem o ortopedista especialista em coluna. Aí você tem o ortopedista especialista em coluna lombar. Cada vez fica mais especialista de uma coisa e parece que esquece o todo. Mas e quando entra no consultório, não entra um coração sozinho. Entra um ser humano, espiritual, emocional, físico, racional que entrou ali dentro. Não entrou um coração. Porque o mesmo sangue que passa no coração, ele vai passar pelo fígado. O mesmo sangue e energia que vai passar pelo fígado vai passar pelo cérebro. Então, só que eles lotearam as coisas. Você fica com o cérebro, você fica com o coração, você fica com a coluna e assim por diante. A mesma coisa aconteceu entre religião e ciência. A religião e ciência, na verdade, é uma coisa só, mas que ela foi dividida e rotulada. Então, hoje, com o advento da física moderna, da mecânica quântica, dos estudos da física quântica, eles já estão conseguindo provar muitas coisas, por exemplo, que o budismo falava, que o cristianismo fala, e que é uma coisa só. É que nem dá o conceito de mediunidade. É muito delicado isso. Quando você fala mediunidade, o espírita fala mediunidade. O católico, o cristão vai falar intuição, sexto sentido, etc, etc, etc. Mas tudo é a mesma coisa, é a mesma ferramenta, com nomes diferentes. Então, esse algo espiritual, ele tem divergência até no rótulo. Nós temos alma ou espírito, ou nós temos os dois. Até se você procurar na internet, você vai ver que tem uma confusão, que uns defendem uma coisa, outros defendem outra e tal. Eu vou falar hoje em termos de medicina e espiritualidade, independente da religião que você tem, independente do dogma que você segue, a filosofia, não importa. Vai servir para todos. Porque aqui, por exemplo, eu nasci numa família extremamente católica pelo lado do meu pai, onde a família do meu pai, eu tenho tio padre, eu tenho tia freira franciscana, família do meu pai extremamente católica, apostólica. A minha mãe sempre teve uma mediunidade, que depois eu fui estudar mais tarde, o que era aquilo que ela tinha sonhos, intuição, visões, etc, etc. E depois eu tive que estudar. Então eu tive uma primeira namorada na faculdade que era espírita, e ela tinha uma mediunidade gigantesca, e eu, cheio de preconceitos, que muitos têm, e eu tinha muitos, tinha medo, e o medo é um preconceito. Tinha medo, não quero saber esses negócios de ver espírito, isso aí eu tenho medo, quero distância, não quero saber. Né? Até hoje minha mãe é assim, ela tem o dom, mas ela não quer saber, ela não quer estudar, ela não quer nada. E eu fui atrás. Então, como você tem faculdade católica, a PUC é faculdade católica, não tem? Você tem faculdade evangélica, universidade evangélica, você tem faculdade luterana, e você tem, em Curitiba, você tem a faculdade espírita. E lá dentro da faculdade espírita tem um centro espírita que estuda os livros espirituais, e eu fui atrás. Na época eu tinha 18 anos de idade. E depois, quando eu me formei em acupuntura, eu tive que estudar na China
um pouco do taoísmo, um pouco do budismo. E comecei a entender um outro lado, um lado muito bonito que eu não entendia também. E depois em Curitiba também, eu tive um grande amigo meu do bairro, que era evangélico, e a família dele se reunia em casa para isso fazer o estudo da Bíblia, que eu não conhecia esse estudo mais aprofundado da Bíblia. E resolvi ser batizado na igreja evangélica, etc, etc. Comecei a estudar a Bíblia com eles e tal. Hoje, se me perguntar, Gustavo, você tem religião? Não, hoje eu não tenho uma religião. Eu tenho religiosidade. Então, o primeiro conceito que eu quero passar para que vale para todos, independente o que você segue ou o que você não segue. Religiosidade é um sentimento de espiritualidade. Vou repetir. Religiosidade é um sentimento de espiritualidade. Não tem nada a ver com espiritismo. Esqueça esse preconceito, tá? É um sentimento de espiritualidade. O que é espiritualidade? Espiritualidade é a busca pela sua missão de vida, o que faz sentido na sua vida. Para que eu vim no mundo? Tem gente que veio no mundo como um tubo humano. Come, bebe, vai no banheiro. Come, bebe, vai no banheiro. São tubos humanos. Não sabem que vieram, estão aqui como gafanhotos, come, sugam e vão pro próximo. Tem muita gente assim. Então a gente veio para uma coisa muito mais bonita que isso. A busca pela sua missão de vida, pela tua finalidade de vida, ela tem uma conexão com a espiritualidade. Isso é espiritualidade. Então a primeira coisa, a busca pela tua missão de vida fazer um sentido. A vida tem que ter um sentido, ela não é um caos. Eu já expliquei em outros vídeos aqui sobre a teoria do caos. Que o caos pode ser momentâneo, milésimos de segundo, tudo se uniforma, tudo anda num sistema, é sistemático. Então, a vida tem que ter um sentido e a busca dele é a tua conexão com a espiritualidade. A segunda coisa é a tua singularidade, a tua identidade. Quem sou eu? Uma coisa é buscar o sentido da vida, outra coisa é saber quem sou eu. Quais são os meus talentos, quais são os meus dons, dois nomes diferentes para a mesma coisa, o que eu sou bom, para que eu vim no mundo. Então a tua busca da singularidade, da tua identidade. E a terceira coisa, maior eu acredito, que é a conexão com algo maior. Você não pode estar isolado no planeta junto com pessoas do mesmo nível. Não, tem que ter um algo maior que fabricou tudo isso. Tem que ter um algo maior que comanda todas essas leis universais, leis da gravidade, leis familiares de hierarquia familiar, todas essas leis que regem os animais, que regem a matéria, que regem o ser humano, que regem a espiritualidade, que regem coisas que o ser humano não conhece ainda, que tem infinitas coisas que o ser humano não tem nem ideia, a gente não tem. A gente seria muito ridículo a gente conseguir entender toda a parte espiritual. A gente tenta, mas é uma coisa até meio pela arrogância, porque a gente não entende, é muito complexo ainda pro nível, porque aqui não tem nenhum ser evoluído, tem ser evoluindo. Todos nós somos seres evoluindos. E é o que a maioria das pessoas não entende. Ah, se a outra pessoa não fez nada da vida, tá melhor que eu, como que ela merece estar daquele jeito? Mas peraí, você não sabe o que aconteceu na vida dela, nem na vida pregressa dela, nem nas outras vidas dela. Se você não acredita em reencarnação, comece a estudar pela internet. Veja os vídeos médicos que provam a reencarnação, coloque no YouTube, prova de reencarnação e tal. Tem vários vídeos mostrando histórias fantásticas de crianças com 3, 4 anos de idade, falando coisas do passado dos avós, dos bisavós, que ninguém nunca tinha falado para ela. De onde veio isso? Então, tem muita coisa na literatura, em vídeos, documentários seríssimos em relação a isso, que eu não vou me aprofundar, não é o tema de hoje, mas que está falando disso aí. Então, quando a gente se compara a alguém, a gente está sempre perdendo. Porque sempre vai ter alguém mais bonito que a gente, sempre vai ter alguém mais rico que a gente, sempre vai ter alguém mais influente que a gente, e a gente sempre vai estar perdendo. Você nunca pode se comparar com ninguém. Você tem que se comparar você com você. Como eu estou hoje, como eu estava 5 anos atrás. E ver a tua evolução. Será que eu estou melhorando? Não. Uma uva, uma vez madura, ela nunca volta a ser verde. Então você não evolui. Uma uva, uma vez madura, nunca volta a ser verde. Uma vez que você evoluiu, você evoluiu. Você que provavelmente mora numa cidade grande e morava no interior, você morava numa cidadezinha pequena e foi se aventurar
a morar numa cidade maior ou até numa capital e você passou por um processo de estresse grande nos primeiros 2, 3 anos e depois você se acostumou, hoje provavelmente você não quer mais voltar, não é verdade? Por quê? Porque você evoluiu aquele estresse e agora você já acostumou. Você até não consegue ficar numa cidade muito menor que a sua. Por quê? Porque você evoluiu biologicamente, espiritualmente, mentalmente. Então tudo isso vai acontecendo. Então isso também aconteceu comigo. Eu vim de uma família católica, a minha mãe tinha muita mediunidade, até hoje tem, sexto sentido, intuição, mediunidade, percepção, clarividência, nomes diferentes para a mesma coisa. Vou falar um pouquinho mais disso daqui a pouco. E eu tive que ir estudando, porque eu tive que ir vendo o que dava resultado na medicina. E entra a medicina. A medicina e a espiritualidade e a ciência, ela tá toda ligada. Não tem como você separar uma coisa da outra. Não tem como. Só que eles começaram a fragmentar. Isso é religião, isso é espiritualidade. Eu já falei para vocês que religião é uma coisa, é o rótulo, tá? Então eu falei religiosidade. Religiosidade é uma conexão, uma crença por algo maior, tem que ter uma crença por algo maior, tem que ter uma busca pelo sentido da vida e você tem que ter a sua identidade, se achar. Isso é espiritualidade. Enquanto você não estiver buscando essas 3 coisas, acreditar numa força maior, pouco importa o nome que você dá, Deus, Alá, Krishna, Buda, não importa. Importa que tem uma força maior que está regendo tudo. Então, isso, a sua individualidade, tua finalidade de vida, para que você veio no planeta, identidade, singularidade, conexão com o maior e o sentido da vida. Busca pelo sentido da vida que a gente chama de missão de vida. Então, enquanto você estiver buscando todas essas 3 coisas, você está em conexão com uma espiritualidade, sim. Pouco importa se você vai num culto, numa missa, um padre, um pastor, um candomblé, porque a religião, o que é a religião? A religião é algo coletivo, que agora foge da singularidade. Olha como é diferente. Religiosidade tem a ver com eu individual, as minhas crenças, a minha busca pelo sentido da vida, a minha crença por algo maior e a minha busca da minha identidade, sempre fazendo o bem, moral, com ética. A religião já tem a ver o quê? A religião é uma prática coletiva, com regras, com dogmas, com culto de uma específica espiritualidade. Então eu vou repetir. A religião é uma prática coletiva que tem regras, que tem normas em relação a uma certa espiritualidade, certo? Metaforicamente, você tem uma garrafa com rótulo, essa é a religião. E o que está dentro, o conteúdo, é a religiosidade, a sua espiritualidade. Então, a gente tem que fazer o quê? Dar um passo para trás e ver a coisa numa perspectiva maior. Eu não estou falando se você deve ou não ir ter uma religião ou não. Pouco importa, isso é pessoal, ninguém tem que mandar em ninguém. Que aí vem um negócio chamado livre-arbítrio. Então olha só que interessante. Alguns anos atrás estudando, e eu escrevi isso, que está aqui, ó. Quem quiser me mande, e eu mando isso aqui para vocês. Eu fiz didaticamente, não sei se aí tá ao contrário, porque a câmera frontal fica ao contrário, né? Eu fiz didaticamente, pedagogicamente, um negócio que Jesus falou, Buda falou, Krishna falou, Mahatma Gandhi, Madre Teresa, todos os grandes líderes espirituais falaram 3 coisas parecidas: livre-arbítrio, desapego, compaixão. Enquanto a gente não entender livre-arbítrio, desapego e compaixão, a gente não consegue gerenciar a nossa vida física, emocional, mental e espiritual. Vou repetir. Enquanto a gente não entender esses 3 pilares que desenvolve toda a espiritualidade do ser humano, que é o livre-arbítrio, que é o desapego e a compaixão, a gente não consegue gerenciar a nossa liberdade. A gente não é livre, esqueçam isso, tá? Liberdade é quando você não depende de nada para fazer tudo o que você quer. Se você depende do ar para você estar vivo, então você não é livre. Concorda comigo? Se você depende de comida e água para viver, então você tem uma dependência de algo, então você não é livre. Nós temos níveis de liberdade. Então a gente ainda, nesse planeta que a gente vive,
A gente não é um ser inteiramente evoluído, primeira conclusão, e a gente não é um ser inteiramente livre. A gente tem níveis de evolução e a gente tem níveis de certas liberdades. Mas aí quando a gente entende o processo do livre-arbítrio, que eu já vou falar, o processo do desapego, o processo de compaixão, aí você consegue ter saúde física, saúde mental, saúde emocional e saúde espiritual. Porque a coisa vem lá de cima para baixo. A coisa vem imaterial para material. Não é o contrário. O contrário também às vezes é verdadeiro. Mas o mais forte, lembra que eu falei, a frase do título aqui que eu introduzi, que é o quê? O espírito humano é muito mais forte do que qualquer droga, do que qualquer medicamento. Quer ver? Eu vou provar para vocês. Teve um estudo, há uns 15, 20 anos atrás, eu acredito que saiu 2 estudos nesse sentido dentro da medicina. Esse estudo médico, tá? Com cientistas médicos. Então eles queriam provar que a força do pensamento, a força emocional, psicológica, na época falava psicológica, a força psicológica comandava a biologia, o corpo. Eles queriam comprovar. E eles tiveram a fenomenal ideia. Eles pegaram num presídio o cidadão que estava no corredor da morte e ele ia morrer por injeção letal. Ia ser dado 2 injeções. A primeira injeção faria ele desmaiar, entrar em coma para ele não sofrer. E a segunda injeção ia diminuir o batimento cardíaco, pararia o coração, daria hipóxia cerebral, morte cerebral, ele morreria. E ele sabia de antemão, há anos e anos, dentro do presídio, que isso aconteceria daquela maneira. Só que no dia da morte dele, da condenação dele lá, os cientistas resolveram fazer a seguinte experiência. Em vez da gente injetar e colocar a droga, a gente vai colocar soro fisiológico, que nada mais é do que água com açúcar e sal. Tá? E ninguém morre com água, açúcar e sal em medidas poucas. Ninguém morre. Então, ele sabia que ia ser injetada droga, ele não sabia que ia ser colocado soro fisiológico. E o que aconteceu? Aconteceu que, deitado, a primeira injeção de soro fisiológico, ele desmaiou. Ele desmaiou e entrou em coma com soro fisiológico. E nisso também, na segunda injeção, o coração foi batendo mais lento até parar, com soro fisiológico. Então essa pesquisa, que já existe aqui pelo menos 15, 20 anos, comprovou que a percepção do mundo que você tem e vai sabendo que vai acontecer, vai afetar o teu espiritual, que vai afetar o teu emocional e o teu racional, que vai afetar o teu físico. Então é de lá para cá. Quando o indivíduo tem um câncer de próstata, eu já falei em outras lives, o câncer de próstata leva 20 anos para evoluir. 20. Então se ano passado eu fiz o exame de câncer de próstata e não deu nada, e esse ano apareceu o câncer de próstata, o câncer já estava lá há 20 anos. Ele só não foi detectado com os exames tradicionais que existem. Só não foi detectado. Há 20 anos atrás, eu sofri algo espiritual e emocional, que os dois também não se separam, porque o teu espírito é a tua emoção, pouco importa o nome que você dê, se é alma, se é espírito, nós estamos falando de espiritualidade, eu vou chamar de espírito, você pode chamar de alma, e você pode fazer que tem uma diferença, se procurar na internet vai aparecer diferença, a alma é quando você está vivo, e espírito é depois que você morre, você continua tendo espírito. Eu vou colocar só um nome, tá? Para não ter confusão, pouco importa o que você acredita, a parte espiritual, que é a parte que fica, depois que você morre é a parte que fica, que vai ficar com teus pensamentos, que vai ficar com a tua evolução, que vai ficar com as tuas memórias, que você vai ficar do mesmo jeito. Você não vai virar santo nem demônio, você fica do mesmo jeito. É isso que a maioria das filosofias, cristã ou não, revelam. Você não vira outra coisa, tá? Você não ganha um prêmio e vira outra coisa. Você vai ficar daquele mesmo jeito. Então, porque as pessoas pensam de outras maneiras. Então, essa evolução espiritual e a doença, o nível de doença, ele vem também do espiritual para o emocional, para o mental, para o físico e se cristaliza. Dentro da física tem um termo chamado cristalização. O que é cristalização? É quando ficou material. Quando você toca e se tornou matéria. Então, um cisto na tireoide, ele virou cisto, ele cristalizou, mas 5 anos antes, você já tinha algo espiritual e emocional que você estava vivenciando
que estava desregulando a tua tireoide. Mas não aparecia em exame. Não aparecia em exame de sangue, não aparecia num ultrassom. E agora, anos e anos e anos acontecendo tudo isso, ele vai cristalizando e vai formando um nódulo, e vai formando um tumor, e etc, etc, e vai atingindo o órgão. Então, quando atingiu o órgão, é porque você já vivenciou lá atrás, espiritualmente falando, pelo menos há 5 anos, os estudos mostram, que você já vivenciou vários e vários eventos. Então, você vê que a medicina e a espiritualidade, ela não tem muito como você tirar uma coisa da outra. É como você falar o coração, o pulmão, tá tudo junto. Se o coração bate mais rápido, tem que acelerar a respiração. Se acelera a respiração, tem que bater mais rápido o coração. Não tem como você destacar e falar, agora isso é outra coisa, são outras regras, outras leis. Não existe isso. Olha que interessante que é. Falavam há muitos anos atrás, estudiosos e futurólogos e tal, aqueles que estudam para onde o mundo está indo, que uma hora a ciência, a religião, a medicina e a religião iam se fundir. E está chegando esse momento. Sabe por que está chegando esse momento? Presta atenção nesse seguinte estudo que eu vou te dar. Talvez você nunca tenha ouvido falar. É os estudos das eras. Os estudos das eras. Tinha uma época no mundo em que o homem, ele vivia de caça, ele vivia de pesca, ele vivia de frutos silvestres. Eram os primatas lá. Era a era primata. Era a época da caça. Era a época da coleta. Isso lá, há 1000 anos, mais de 1000, 2000, 3000 anos atrás, muito mais, 10.000 anos atrás. Depois o homem aprendeu a plantar e colher, e veio a era industrial, a era da agricultura. O homem plantou e colheu e parou de ser nômade. A maioria das sociedades parou de ser nômade, ficou num lugar plantando e colhendo e vivendo daquilo. Depois veio a era industrial, que tem mais ou menos uns 300 anos aí, veio a era industrial. E a conformação da família foi feita entre a era da agricultura e a era industrial, que tem esse esquema de família, que tem mais ou menos de 300 a 400 anos. São poucos anos que existem, porque antes eram tribos. Era tudo no mesmo balaio, digamos assim, tudo junto ali, misturado. Depois se conformou um macho, uma fêmea e a sua prole, que é a família. E essa hierarquia aí tem mais ou menos 300, 400, 500 anos. Depois veio a era da informação, que ela já passou o seu apogeu. Os anos 80, 90, 2000, já passou o seu apogeu. E hoje a gente vive uma 5ª ou 6ª onda, se eu não me engano, faz tempo que eu vi esses estudos aí, que é a época virtual, que é a época da entrada da internet, das redes, da biotecnologia, que é a era virtual. E o que é uma era virtual se não uma era espiritual? Olha só que interessante. Nós vivemos hoje, eu estou aí presente, em carne e osso contigo, no teu quarto, na tua sala, no teu escritório. Não, eu não estou. Na sua cozinha, não sei onde você está, eu estou virtualmente. E tem gente que está num estado do Brasil, tem gente me acompanhando em Londres, tem gente do outro lado do mundo, às vezes, que está acompanhando, às vezes do outro lado do mundo. Então nós estamos todos em rede e virtualmente. O que é em rede virtual se não é a palavra espiritual? Nós estamos espiritualmente aqui. Nós estamos mandando informação, mais do que mandando. Nós estamos compartilhando informação. Se você não tinha a informação que eu tenho agora, você passa a ter. E eu continuo com a minha. Então a gente não troca informação. A gente compartilha informação. A informação é compartilhada. Eu não dou a minha e fico sem nada. Eu compartilho. Que esse é um termo interessante de a gente ser entendido dentro da medicina também. Então olha como a espiritualidade, ela engloba tudo. Ela engloba a ciência, ela engloba a medicina. E é muito difícil você destacar uma coisa da outra. O assunto de hoje é medicina e espiritualidade. Está aí embaixo, fixado aí, escrito. Então eu falei do conceito de religião, falei do conceito de religiosidade, falei o conceito de espiritualidade, novamente relembrando que você tem que ter um sentido de vida, a busca pelo sentido da vida, você tem que ter uma conexão com algo maior, uma força maior, e você tem que ter uma busca pela sua identidade. Quando você tem essas 3 coisas juntos, você está desenvolvendo muito rapidamente a sua individualidade espiritual. Que a gente tem uma individualidade espiritual,
como eu falei, você não pode se comparar com ninguém, porque aquele outro ser, aquela outra pessoa está num momento espiritual que às vezes não tem nada a ver com você. Não é que ela seja pior nem melhor, ela está numa outra fase, num outro momento, e você deve respeitá-la. Então eu falei desses conceitos. Toda a sociedade no mundo, escutem essa agora, presta atenção que isso é importante. Toda a sociedade estudada, conhecida no mundo, toda a sociedade estudada e conhecida no mundo até hoje tem religiosidade. Olha que interessante. Mas nem toda a sociedade tem religião. Vou falar de novo. Toda a sociedade no mundo conhecida e estudada tem religiosidade. Ou seja, uma certa espiritualidade, um sentimento de uma certa espiritualidade. Mas nem todas as sociedades conhecidas e estudadas no mundo têm religião. Tem um culto, tem normas, tem dogmas, tem coletivo. Olha que interessante isso. Se você pegar os aborígenes, que são um dos primórdios da humanidade, os aborígenes da Austrália. Se você pegar os índios que não conhecem a civilização moderna no meio da Amazônia, que descobriram recentemente, há 5, 10 anos atrás, eles têm espiritualidade, eles têm uma certa religiosidade, eles acreditam em algo, eles cultuam algo, mas nem sempre eles têm uma religião. E isso é muito interessante. Ela pode até se declarar que é ateu, mas eu não vou falar nisso sobre esse tema hoje, que ele é bem complexo. Ela pode até se declarar, mas isso é individual. Eu estou falando grupos de sociedade, tá? Grupos de sociedade. Joia? Então eu falei para vocês do livre-arbítrio, agora eu vou entrar nesse tema, que depois quem quiser me mande um direct. Gustavo, me manda aquela tua folha lá sobre livre-arbítrio, compaixão e desapego, que esse aqui eu faço para os meus pacientes, porque para tratar, dependendo do problema, a pessoa tem uma depressão, a pessoa tem um pânico, a pessoa tem um problema conjugal que está gerando uma gastrite, que está gerando uma insônia, que está gerando uma ansiedade. Qualquer doença pode vir a nível espiritual. Lembra que eu falei? O que é espiritual? Espiritual é todo esse conjunto do emocional com o teu sentido de vida, a sua tua individualidade, etc, etc. Então, você pode falar basicamente que toda doença pode vir de algo espiritual. Não é espiritual um espírito do seu lado. E nada a ver com isso, tá? Esqueçam esse conceito. É o teu espiritual. A tua desarmonia espiritual pode? Óbvio que pode. Então eu precisei moldar um jeito do paciente entender rapidamente como que ele faz emocionalmente, porque a nossa sociedade, infelizmente, é uma sociedade que condena a emoção e prioriza a razão. Você pode ver na tua escola, na escola do teu filho, por exemplo. Se não acontecer é porque é raridade, tá? Mas a escola funciona assim. Aqui não é momento, a hora do estudo, não é momento de dar risada, não é momento de conversar, não é momento de ficar feliz. Aqui é o momento de estudar. A hora do recreio é o momento que você vai ser feliz, é a meia horinha que você vai relaxar, que você vai fazer o que você quer, tuas emoções e tal. Aqui não. Aqui você fica quieto, aqui você repreende o seu choro, aqui você repreende sua raiva. Não pode ter raiva, não pode ter medo, não pode ter choro, não pode ter nada emocional. Tem que estar só o racional. E daí vem o pai, vem a mãe, e por causa do pai, da mãe, dele ou dela, você repete um padrão. Eu não quero ouvir choro. Olha que interessante. Eu não quero que você se esperneie. Eu não quero que você grite. Eu não quero que você sinta raiva. Ou seja, você está repreendendo desde criança as coisas naturais. Não estou falando de impor limites para a criança. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Estou falando da parte emocional. Tá? Uma coisa é a criança e o ser humano sentir as emoções, não repreendê-las, mas entendê-las. É um nível diferente que agora as terapias de uns 15 anos para cá vêm estudando mais profundamente como entender isso que eu estou sentindo, que está me gerando uma doença, sem eu abafar elas.
Vocês sabem que o animal silvestre, o animal que está na selva, ele não tem leis humanas. Ele tem leis biológicas. Então lá, quando uma leoa entra dentro do território da outra leoa, ela vai sentir raiva, ela vai demonstrar raiva, ela vai rosnar, ela vai tentar morder, agredir, se precisar, para defender o território. Agora você pega o teu cachorro, ele vai querer defender o potinho de alimento da ração dele, ele leva a tapa, ele é repreendido. E tem gente que acha bonito, coloca na internet, olha ele se sentindo culpado, olha ele de cabeça virada para a parede, e coloca isso na internet, como se fosse uma coisa tão linda. Porque o animal, ele não se sente culpado, sabia disso? O animal lá na selva, o animal no meio dele, ele não se sente culpado. O ser humano é tão corrompido, infelizmente, que ele conseguiu colocar um sentimento de culpa num animal, por exemplo, um cachorro, e fala que ama ele. Então, isso é espiritualidade. Se você acha bonito de o seu cachorro estar sentindo culpa por uma coisa e você mostra para todos os parentes, que nível de espiritualidade você está gerando? A gente tem que pensar nos mínimos detalhes. Ah, Gustavo, mas é só... Não é só não. Porque o animal lá, ele está adoecendo, tá? O animal, ele está sofrendo. É uma brincadeira, talvez, para quem está fazendo. Mas para o animal, ele está gerando uma dor e um sofrimento gigantesco. Quando a gente tem um sentimento de culpa, não é assim? Uma das dores e sofrimentos, uma das emoções que mais geram doenças, e eu pego isso o tempo todo dentro do consultório, é o sentimento de culpa. Culpa, às vezes inconsciente, porque a nossa sociedade, ela preza o culpado. Teve um estupro. A menina de 12 anos foi estuprada. Ninguém quer saber se a menina está sofrendo, ninguém quer saber como que está a menina. Eles querem saber quem é o culpado, quem é o estuprador. E vamos castigar o estuprador, vamos condenar o estuprador. Aí eu aliviei, porque eu consegui condenar, mas não adiantou nada. Vocês entendem que é bem diferente. Você pega o Japão, você pega a Índia, você pega países asiáticos, eles têm uma cultura, o Tibete, eles têm uma cultura às vezes um pouquinho diferente. Eles tiram a palavra culpa e colocam a palavra responsabilidade. Se algo que eu fiz hoje teve algo bom que aconteceu ao meu entorno, eu tenho um mérito. Se algo saiu de errado, aconteceu algo ruim, eu tenho uma responsabilidade. Eu não tenho culpa. Então culpa é bem diferente de responsabilidade. A primeira coisa que eu quero passar para vocês, dar uma dica, e eu passo isso para os meus pacientes, para melhorar muitas doenças, e curar muitas doenças, é o sentimento de culpa. Você naquela época, quando aconteceu aquela coisa, você não tinha informação mais evoluída. O teu pai, se ele bateu em você e te agrediu violentamente para educá-lo, quando você tinha 10 anos de idade, a única informação que ele tinha naquele momento que ele sabia fazer era daquele momento, era daquilo. Ele não sabia o que ele não sabia. Hoje ele aprendeu diferente. Por isso que hoje ele não bate nos netos. Muito pelo contrário, ele até mima. E às vezes trocou de um extremo para o outro. E às vezes a falta de disciplina é pior do que disciplina. Isso os estudos mostram. Que a falta de disciplina, mimar, é muito pior do que o excesso de disciplina. Porque para uma criança, para uma educação ideal, digamos, que não existe, você não ganhou um manual de Deus para saber como criar filho, você erra com eles, eles vão errar com os deles, e assim vai indo, não é 8 nem 80. Mas, infelizmente, no Brasil, a falta de disciplina está imperando na maioria das famílias. A falta de rigidez, de disciplina. Porque entende-se que é alguma coisa que é sofrimento. E se não pode sofrer, vai viver naquela bolha e vai viver com aqueles problemas, etc, etc. Então eu peguei 3 conceitos que Jesus falou, Buda falou, Krishna falou, que é livre-arbítrio, desapego e compaixão. Tá? Livre-arbítrio, desapego e compaixão. Vamos começar pelo livre-arbítrio. O que é livre-arbítrio? Livre-arbítrio é você poder escolher as coisas que você quiser na sua vida. Sexo, religião, relacionamento amoroso, trabalho. Você está fazendo o quê? Ah, eu estou fazendo medicina. Por quê? Ah, porque meu pai quis. Ah, manda o seu pai fazer medicina. Se seu pai gosta de medicina, manda o seu pai fazer. Ninguém tem o direito de escolher profissão para ninguém. Nem parceiro amoroso. Ah, mas ele vai ser um bom parceiro amoroso para você. Você quer namorá-lo? Namore você com ele. Então, essas coisas estão relacionadas ao livre-arbítrio. E como vocês perceberam, livre-arbítrio está relacionado a posicionamento. Não tem como você ter livre-arbítrio se você não se posicionar o tempo todo.
o tempo todo. Não é ser autoritário. Duas pessoas famosas, personalidades famosas no mundo que tinham autoridade. Jesus e Hitler. Os dois tinham autoridade, Jesus e Hitler. Só que um usou pro bem e o outro usou pro mal, infelizmente. Então, quando fala autoritário, a pessoa é autoritária, vem um negócio pejorativo. Isso não tem nada a ver com isso. Você tem que ter autoridade na sua vida. Uma das únicas coisas que você tem que ter é autoridade na sua vida, que vai desencadear o seu livre-arbítrio, que vai desencadear a sua identidade. Quem é você? Quem é você perante seus filhos? Quem é você perante seu pai e sua mãe? Quem é você perante a sociedade? Quem é você perante a tua profissão, os teus colegas de trabalho, os teus clientes? Você tem que ter uma identidade e você tem que se posicionar. As pessoas ficam no meio termo, querem agradar a todos, muitos. Maria vai com as outras, quer agradar a todos e não se posicionam. E você tem que aprender a se posicionar. Porque se você não se posicionar, se você não se gerenciar, escute bem, se você não se gerenciar, alguém irá fazê-lo. E talvez de uma forma que você não goste. Então, se você quiser ser o capitão do seu barco, se você quiser navegar do jeito que você decide, você tem que aprender posicionamento. Você tem que aprender a se autogerenciar. Você tem que aprender a se autogerenciar fisicamente, emocionalmente. Você tem que aprender a se gerenciar. Ai, mas o que minha família vai falar se eu estudar espiritismo? Eu quero saber o que minha família vai pensar. Eu sou livre. Eu sou adulto e livre. Uma das primeiras coisas que você tem que declarar, declaração cria realidade. Sabia disso? Declaração cria realidade. Você vai na frente de um juiz e ele vai declarar marido e mulher, ele vai falar assim, de agora em diante eu declaro marido e mulher, não é verdade? Quem que declarou? É alguém que tinha autoridade. Agora eu peço pra você, quem tem mais autoridade na sua vida? Você. Quando você tinha 10 anos de idade, 5 anos de idade, não. Seu pai, seu avô, sua mãe, pouco importa. Mas agora adulto, ninguém pode ter mais autoridade na sua vida do que você. A primeira coisa que você tem que declarar é saber se autogerenciar espiritualmente, fisicamente, mentalmente, emocionalmente. Ah, eu não vou fazer dieta porque lá em casa minha mulher gosta de comer outras coisas, meus filhos também. Ué, eu não estou perguntando da sua mulher, eu não estou perguntando dos seus filhos, estou perguntando de você. E a autoridade na sua vida para você se posicionar? Não, eu quero comer uma comida mais saudável. Ah, ela não vai fazer, então eu faço, não tem problema. Eu respeito ela, isso é livre-arbítrio, é o outro lado do livre-arbítrio. Livre-arbítrio é você se respeitar nas suas posições, sua autoridade, e respeitar o livre-arbítrio do outro, porque você tem que respeitar o outro. Você não pode impor para sua mulher, para o seu esposo, comer o que você come, ter a religião que você quer. Você não pode ter o físico que você quer, ter doença ou não ter doença, ser saudável ou ser doente. Essas decisões e essas declarações é você que tem que fazer o tempo todo, livre-arbítrio. Vou dar um exemplo. Vamos supor que eu estou na clínica. A clínica não é minha. Eu alugo uma sala lá dentro. Então na sala eu mando. A sala é minha, eu pago por ela. Tem uma planta lá. Um dia eu chego, vamos supor, que eu chego, aquela planta não tá lá na frente da recepção. Eu chego para minha secretária e falo assim, quem colocou essa planta aqui? Ah, a dona da clínica achou bonito, colocou ela aqui. Se eu ficar quieto e fazer o que a maioria faz, não vou falar nada não, é só uma planta. Não vou brigar por causa disso. Sabe o que isso vai acontecer? Eu não me posicionei. Sabe o que vai acontecer? Vai para baixo do tapete e vai cobrar juros, porque eu não me posicionei no momento que eu deveria me posicionar. Então, com educação e bom senso, na mesma hora, eu tenho que chegar e me posicionar. Falar assim, olha, fulano de tal, eu achei muito bonito lá na recepção, mas a planta é minha, eu gosto dela, eu quero ela até no fim do dia lá na minha sala de volta. Mas como eu achei bonito, eu vou te ajudar, eu faço questão de pagar metade de uma planta igual pra gente colocar lá na recepção. Tudo bem pra você? Ah, tudo bem. Então tá, mas a planta tem que estar lá até o final do dia. Então eu me posicionei numa coisa simples, que antigamente eu tinha medo. O que o outro vai pensar? O que o outro vai pensar? Mas se você ficar nessa do que o outro vai pensar, quem vai comandar a sua vida é o outro, não é você. E lembra que eu falei, se você não gerencia a sua vida, alguém irá fazê-lo e talvez de uma forma que você não goste. Então, se você quer aprender livre-arbítrio, se você quer aprender parar de ter cistite, que está relacionado a se posicionar, demarcar território, isso é demarcar território. Tem tudo a ver com medicina. Olha como é bonito. Eu não falei que
a espiritualidade não tem como desligar uma coisa da outra. Espiritualidade é livre-arbítrio. Livre-arbítrio é posicionamento. Posicionamento é demarcar território. Demarcar território está relacionado com bexiga. Olha que louco isso. Não tem como separar. Porque as pessoas consideram a espiritualidade é coisa de ficar orando. E só esperando, orando, esperando e tendo fé. Não tem que ter fé? Então esse é outro termo que eu quero depois introduzir para vocês. O que é fé, o que é acreditar. Tem coisas diferentes aí. Acreditar é uma coisa. Fé é outra. Que a gente vai ter que fazer uma segunda live aqui. Porque o tema é grande. Eu sabia que o tema ia ser grande. Tá acabando o meu tempo aqui, infelizmente. É isso aí que a Shirley tá falando. Minha tia é assim, só orando. É bom pra ela. Orar é importante? É. Só que eu vou ensinar na live 2 pra vocês. Faço questão de ensinar o que eu aprendi na China, que eu aprendi na Índia, no Tibete, quando eu passei lá por perto em 2004, com alguns yogis indianos, como fazer para orar e ter um resultado. Porque aquela história tem que falar assim, quanto eu mais oro, 3 pontinhos, né? Parece que piora o negócio. Mais coisa ruim parece que atrai. Então, não é bem assim, é porque você está rezando e orando é errado. E a gente não aprendeu, eu mesmo não aprendi como que faz para você se conectar a esse algo maior. Eu não tinha aprendido. Até, sei lá, meus 27 anos de idade, eu não tinha aprendido. Hoje tenho 40, não tinha aprendido. Mas depois que eu aprendi, as coisas revolucionaram. Hoje eu foco a intenção e faço uma oração para um paciente, para um familiar, para mim descobrir algo que eu preciso em mim, uma dor minha, uma doença, um sintoma ou alguma coisa de futuro, para onde eu quero ir. Com essa pandemia, Gustavo, para onde eu vou minha profissão? Então isso tudo tem a ver com a conexão lá com algo maior. E a resposta está no universo. Ela só tem que ser canalizada para você. Como que você faz essa ligação? É uma ligação. Você tem que saber o código. Você não tem o celular? Você vai ligar para o seu pai, para sua mãe? Não tem um número? Errou um número, não liga. Ele não vai atender. Então você tem que ter um número. E esse código é o jeito certo de fazer essa oração. Prece, tanto faz o nome que você chama. Reza, prece, oração, meditação, tanto faz. Você tem uma comunicação. E essa comunicação, ela precisa ser sabida. Se você der para um macaco fazer uma ligação no celular, ele não vai ligar. Porque ele não entende para que funciona aqueles números. Se você der para uma criança de 2 aninhos de idade, às vezes ela não sabe. Agora, quem aprendeu uma vez, vai saber o resto da vida. Só tem que mudar o código. E até a mudança do código é importante. Vocês vão ver isso na próxima live, certo? Então agora eu vou terminar e a gente vai fazer uma live número 2 sobre medicina e espiritualidade. A gente tem que falar sobre compaixão, a gente tem que falar sobre perdão, a gente tem que falar sobre oração e várias outras coisas. Um abraço, até mais, beijo.